Bom dia, bom dia! Mais um dia que estamos juntos, mais um dia que estamos aprendendo, 18º dia de propósito, 18º dia onde a gente tá aprendendo um pouco mais sobre sabedoria, um pouco mais, apanhando um pouquinho, né? Mas aprendendo, mas a gente sabe que é pro nosso crescimento. Eu tenho certeza que depois desses 31 dias não seremos mais o mesmo, até porque não vai acabar. Deus tem ministrado tantas coisas no meu coração e tô deixando fluir aí. Eu tenho certeza que vai ser momentos especiais. Então vai chegando, já acordando esses dedinhos, chamando mais pessoas. Hoje é o 18º dia. Hoje é sexta-feira 13 e falta 13 dias para acabar o nosso propósito. Olha só que interessante, né? O quão longe nós já fomos, né? E a gente percebe que só tem recompensa mesmo quem permanece. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo para mais uma live. Realmente isso é na caminhada da vida, né? Nem todos os dias são fáceis, mas a recompensa realmente só recebe aquele que permanece. Bom dia, Vivi, seja bem-vinda. Então, hoje vamos para mais um dia, Águida, bom dia, sejam bem-vindos. Acordem esses dedinhos aí de vocês, chamem mais pessoas para essa live. Para quem tá aqui a primeira vez, nós estamos fazendo um propósito de 31 dias lendo o livro de Provérbios. E tem sido uma experiência muito marcante, muito gostosa. Quem quiser acompanhar e não conseguiu acompanhar, no meu link da bio tem lá todas as lives no canal do YouTube. Se inscreve lá no canal e acompanha o conteúdo, as lives também, que eu subo tudo por lá. E como é um dia especial assim pra mim, porque foi um dia que Deus ministrou muitas coisas no meu coração, não só a respeito do texto, da palavra em si, né, mas sobre muitas coisas, sobre pessoas, né, o quanto a identidade das pessoas hoje em dia tá um pouco deturpada e quanto a nossa base ela tá deturpada. E Deus me trouxe tantas coisas e eu fui lembrando de algumas delas e olha isso aqui, eu fui anotando. Então, olha o tanto de coisa que eu tenho. Não vou passar tudo hoje, mas aqui são lives que eu preparei. Eu já falei pra vocês, né, que eu gosto de escrever. Então, fui preparando algumas lives aqui, ó, tá vendo? Ó. E aí eu quero dividir depois com vocês essas lives, justamente pra preparar uma das áreas que eu tenho visto, que é uma das áreas que as pessoas mais têm sido afetadas. Então, eu quero até fazer exercício com vocês, ajudar vocês a desenvolver essas áreas, exercício que eu fiz comigo também, exercícios que eu aprendi através de cursos que eu paguei, através de mentorias que eu paguei, fui aprendendo, não somente com Bíblia, mas paguei outras pessoas e eu falei assim, por que não ajudar as outras pessoas que estão lá comigo, né, durante esses 31 dias? Então, a gente vai aí desenvolvendo a melhor forma, tá bom? Para quem não esteve aqui conosco ontem, eu sempre gosto de, antes da gente começar, passar um pequeno resumo. Ontem a gente aprendeu, no verso 16, que nós podemos fazer plano e nós devemos. Mas a gente tem que entender que quem pode somente concretizar esses planos, esses sonhos, é o Senhor. A gente não tem a capacidade. Você pode planejar uma gravidez, você pode planejar o mês da sua gravidez, mas só quem tem a oportunidade de concretizar essa gravidez é o Senhor, de proteger essa criança, de tecer esses ossos, de formar coração. Você pode ter até uma dimensão de quantas semanas você tá, a parte do que tá sendo formado ali. Ah, na semana tal tá sendo formado o coração, mas você não sabe como tá sendo formado o coração. Você não sabe como tá sendo formado o pâncreas, você não sabe como tá sendo formadas as veias, você não sabe como tá sendo formadas as conexões neurais do cérebro do seu filho, da sua filha. Então a gente não tem essa capacidade. Só quem tem essa capacidade é o Senhor e por isso a gente tem que confiar nele, entregar os nossos planos para ele e confiar de que está alinhado com ele, os planos, e de que ele é capaz de realizar. Nós aprendemos também que tudo que o Senhor ele faz, ele tem um propósito e ele examina exatamente tudo. Não tem como, até aquele pensamentozinho que chega lá no seu coração, aquele pensamento que chega no momento que você não fala, ai, vacilei no pensamento, ele conhece. Então, todos os pensamentos. Obrigada, Gi. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Então, todos esses pensamentos, ele conhece. Nós aprendemos também que
Os orgulhosos, eles são detestáveis, se não, assim, para piorar, abomináveis aos olhos do Senhor, porque os orgulhosos, eles vivem uma vida autossuficiente. É você realmente tirar Deus do controle e falar que Ele não tem capacidade de gerir sua vida, seus sonhos, e você assumir esse controle. E Deus odeia isso, porque exatamente é o que o orgulho faz. Além disso, o orgulho a gente já aprendeu que são feridas emocionais. Eu não sei, quem tá aqui já aprendeu como que é criada uma ferida emocional? Coloca aqui, eu já sei como que é criada. Helena, eu já tenho ideia de como que criou a minha ferida emocional. Coloca aqui só para eu ter uma ideia. A paz do Senhor, Pablo, seja bem-vindo. Coloca aqui, eu sei como que é criada, ou eu não sei. Lembra que a gente aprendeu que a humildade é algo muito bom porque a gente só... Boa, Ana, Deus abençoe sua vida. Sei sim, mas Deus curou. Que bom, Deus abençoe. Maia, obrigada. Coloca aqui, eu não sei, Helena. Eu não sei. Se você sabe, amém. Se você não sabe, coloca aqui, eu não sei como que foi feita, eu não sei como que... Lembra que a gente aprendeu que orgulho a gente mata com humilhação, mas não somente com humilhação, mas pra gente saber as feridas que nós temos, nós primeiro precisamos saber quais são essas feridas. E pra gente descobrir essas feridas, a gente primeiro tem que reconhecer. Lembra? Everaldo, seja bem-vindo. Escreve aqui. Eu já sei como que forma as feridas emocionais. Alguém já sabe também da pirâmide do valor humano? Já ouviram falar? Por que eu tô fazendo tudo isso, gente? Porque às vezes, se você começou um propósito, você nem sabe por que você tá começando esse propósito. E a pior coisa é a gente não saber por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Por que você tá entrando numa live todos os dias e tá fazendo um propósito de 31 dias? Já parou pra pensar? Escreve aqui. E eu já peço sua ajuda também. Essa live aqui eu não consigo fazer sozinha. Gente, eu sempre falo isso, né? Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, mas estamos no mundo. E dentro desse mundo nós estamos dentro dessa plataforma. E eu preciso da sua ajuda, tanto para compartilhar para as pessoas, quanto para curtir a live, para chamar outras pessoas e também para comentar. Eles não entendem aqui o que a gente sente, eles entendem as nossas ações. E as suas ações aqui é muito importante. Então comenta aqui, se você já... Helena, eu sei das feridas emocionais que eu tenho, sei como elas foram feitas ou não sei como que eu curo isso daqui dentro. E a gente aprendeu que o orgulho é algo detestável para o Senhor. E o objetivo aqui é justamente a gente ver essas feridas, colocar a luz da palavra e tratar. Foi igual eu falei ontem, né? Vocês estão falando com uma pessoa que é muito orgulhosa. Era porque é algo que eu tô buscando em Deus. A sabedoria não é algo que a gente nasce e também não é um dom. É algo buscável, né? A gente vai adquirindo, todos os dias a gente vai adquirindo um pouquinho de sabedoria. Não tem, todo mundo já sabe, gente? Amém, glória a Deus. Todo mundo já sabe a das feridas? Coloca aqui. Eu não sei se chega com um pouco de delay, mas eu vou falando enquanto... Glória a Deus, Ana. O Senhor quebrou meu orgulho em relação ao perdão, algo que eu tinha muita dificuldade. E como o perdão está intrinsecamente ligado até ao nosso sucesso financeiro. A relação de ganhar dinheiro ou não. E a gente vai falar sobre perdão hoje também. Quem muito foi amado, muito perdoa, né? Porque entendeu o valor das coisas. Amém, que o Senhor continue te abençoando, Ana, porque esse é o caminho mesmo. Esse é o melhor caminho a se fazer. Liberta na área emocional, liberta na área espiritual e liberta na área financeira também, né? É muito, muito, muito bom. E aí a gente também aprendeu, enquanto vocês vão comentando aí, a gente aprendeu também que não só isso, mas quando a gente tem uma vida que agrada o Senhor, até os nossos inimigos ficam sob domínio dele. Por quê? Porque os inimigos ficam em paz com a gente, não no sentido de não fazer guerra, mas o que eles fizerem não tem poder para nos atrapalhar, não tem poder principalmente para nos prejudicar. Então, o Senhor, ele muda até também o coração desses inimigos. Paz, Fábio, seja bem-vindo. Aprendemos também que as decisões de uma pessoa que está na frente de uma liderança,
ou de um cargo de alta posição, ela interfere diretamente nos seus liderados. Então, por isso que a base de toda a liderança, eu não sei se tem líderes aqui de igreja ou líderes de alguma empresa, entender que justiça e sabedoria tem que ser a base do seu cargo. Porque a partir do momento que você tem justiça no sentido de tratar as desigualdades na medida da sua, a igualdade na medida das suas desigualdades, é interessante. Não só constitucional, mas também é a base da palavra do Senhor no sentido de você tratar com equidade. Não é porque fulano paga um dízimo tal que você vai tratar ele melhor. Não é porque fulano é filho de ciclano que você vai dar um tratamento para ele totalmente diferenciado, só porque ele exerce um cargo ou tem uma posição ou dentro da igreja eclesiástica ou dentro de algum ministério político, e aí você pode tratar ele diferente. Não, é tratar todo mundo da mesma forma. Então, se errou, não é ter 2 pesos e 2 medidas, e a gente vê a balança justa, né? Porque antigamente eles utilizavam a balança e eles conseguiam manipular os pesos. E o Senhor trata muito isso, né? Olha, utilize a balança com a medida justa. Não coloca mais para um, menos para outro. Porque eu vejo, né? E mostra como que tem que ser essas lideranças. E ele fala também sobre a riqueza e pobreza. A gente aprendeu ontem que às vezes a pobreza ela tá ligada não à insensatez, mas justamente à injustiça. Então a gente precisa entender que a aparência ela engana muito. Você pode ver uma pessoa, foi onde eu falei, o evangelho da prosperidade, ele tá muito ligado a esse engano. Esse engano de você olhar para as pessoas através de um olho totalmente deturpado. Ai, aquela pessoa tem tantas posses, então ela é muito abençoada. Você não sabe como que ela ganhou aquele dinheiro. Você não sabe como foi adquirido. E a gente tem visto vários escândalos, principalmente no meio gospel, de dinheiro sendo ganhado de uma forma que não é a forma que o Senhor se agrada. Então, é lícito um pastor, ele ser pastor e vender bebida alcoólica? Ou influenciar, ou jogar em casas de apostas? Não é. Então, a gente vê. E que muitas vezes a riqueza também está ligada a atitudes desonestas, atitudes que não condizem com aquilo que o Senhor realmente mandou. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre isso ontem. Se você quiser saber também mais, o link tá na minha bio. As lives ficam salvas aqui no TikTok. Não dá pra salvar justamente porque aqui só dá pra colocar 10 minutos. Lá no TikTok a gente consegue colocar... Ou no TikTok não, na outra plataforma a gente consegue colocar um pouco mais. Colocar várias horas e acaba que vai muitas horas, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho, né? Sobre Salomão. Ele vai confrontar algumas coisas, vai falar sobre a felicidade que muitas vezes é vendida aí no mundo, né? Nessa forma material. E ele vai falar que a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia não nos manda ter essa felicidade que o mundo tem vendido pra gente, que não é uma felicidade plena. E a gente vai ver que felicidade na Bíblia é outra coisa. Tá muito mais ligada a caráter do que a bens em si. Amém? Me dá só uma direção, gente. Quem tá aqui pela primeira vez? Escreve aqui. Eu tô aqui pela primeira vez. Helena, caí nessa live de paraquedas. Comenta aqui pra mim. Eu tô aqui pela primeira vez. Leia, seja bem-vinda, meu amor. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vinda. Raquel, primeira vez. Augusto César, seja bem-vindo. Primeira vez, Radassa, que nome lindo. Star Radassa. Eu, Lúcia e Ian, sejam bem-vindos. Primeira vez, glória a Deus. Primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Eu sempre gosto de dar algumas orientações no começo da live. Pra quem não sabe, a gente tá num propósito de 31 dias lendo provérbios. Então já segue esse perfil se você não quiser ficar por fora desses 31 dias. Hoje é o 18º dia. Estamos no capítulo 17º. Por quê? O primeiro a gente leu a introdução, a gente fez a introdução mesmo. E depois a gente continuou. Mas, se você quiser continuar daqui, não tem problema. Por quê? Lá no canal do YouTube tem os outros dias. Então eu te convido mesmo a se juntar com a gente para aprender. E tem sido dias, assim, incríveis. E aí, eu sempre gosto de, quando começa a live,
dar algumas dicas de devocional. Porque o que eu mais recebo é como que você consegue ficar horas e horas em devocional. Já passei, gente, acho que umas 4 horas fazendo devocional. Justamente porque eu transformei o momento de devocional, gente. Isso aqui não é porque eu sou especial, não. Isso aqui tá pra todo mundo. Isso aqui é a gente utilizar as estratégias que Deus vai dando e a gente vai colocando. A primeira coisa que eu sempre falo, transforme o ambiente da sua devocional. Deixe esse ambiente muito mais gostoso, mais prazeroso, porque pensa, todas as vezes que o seu corpo lembrar, a gente tem 5 sentidos, sempre falo isso. Os 5 sentidos, eles estão aqui para nos ajudar. Então, todas as vezes que você utilizar seus 5 sentidos, principalmente para a área da devocional, você vai ver que você vai transformar. E isso aqui é para tudo, tá? Para estudar, para concurso, para estudar, para todas as áreas. Quando você utiliza os 5 sentidos, você vai ver que vai mudar tudo. Eu separei até aqui uma live que eu quero fazer com vocês, primeiro das metas que eu prometi, e se a gente promete, a gente vai cumprir, como a gente fazer metas neurologicamente corretas. Isso daqui é importante para todas as áreas da nossa vida, porque se é aquela pessoa que começa um livro e não termina, tá faltando um pouco, talvez não é nem interesse, mas você não tem um pouquinho de estratégia. E se você colocar a estratégia aí, você começa a todos os dias praticar 1%, daqui a pouco você tá amando ler livros, lendo livros rapidão. Então, metas neurologicamente corretas, porque às vezes também você pode traçar uma meta no seu dia e essa meta não condiz com o seu propósito. Você fica ali o dia inteiro atarefado e só tá enchendo a sua agenda e de fato não tá cumprindo algo que especificamente te leve rumo ao seu objetivo final. Então, eu quero fazer essa live de metas, principalmente metas infalíveis também, quero fazer essa live também peraí, deixa eu colocar o códigozinho aqui que eles pedem. Quero fazer a live também, deixa eu separar aqui o que eu coloquei, dos remédios. Lembra que eu falei que o nosso corpo, ele produz os próprios remédios através dos hormônios? Quero fazer, eu já coloquei aqui, ó, da nossa mente pra gente estudar essa parte. É uma das áreas que eu quero fazer muito com vocês. Ai, Helena, como que eu faço para utilizar os hormônios ao meu favor? Utilizar exatamente tudo aquilo que eu tenho ao meu favor. Deus colocou uma farmácia dentro da gente. Só que a gente não utiliza porque a gente não sabe. A gente simplesmente fica dependente de remédios mesmo. Mas esses remédios o próprio Senhor colocou dentro de nós. Só que as pessoas não sabem, não aprendem e elas não conseguem utilizar isso. Então, quando você conseguir colocar isso aqui, você vai ser uma pessoa muito mais produtiva, né? O que mais que eu separei aqui? E o da identidade também, que eu já tinha prometido. Então, são essas 3. E aí, voltando aqui, pra gente correr um pouquinho, que eu sempre falo muito, eu costumo utilizar esses 5 sentidos na minha devocional. Primeiro, eu coloco o tempo. Por que tempo, gente? Porque o tempo, ele te dá uma recompensa, como se fosse uma recompensa imaginária. Tipo, você colocou ali, estabeleceu 1 hora. Quando você finaliza, você fala, uau, eu estudei 1 hora. Você tem noção do quanto você estudou. Então, ali te dá meio que uma recompensa, sabe? Eu também gosto de colocar, já falei pra vocês, cheiros, velas aromáticas. Mas você pode colocar outra coisa que você achar, borrifar um cheirinho ali. Escolhe um cheiro que você goste. Por quê? Todas as vezes que eu sinto o cheirinho aqui de citronela, eu lembro da minha devocional e da vontade de voltar para aquele ambiente, porque eu lembro das coisas que eu conversei com Deus, eu lembro de várias coisas que eu desenvolvi ali no secreto. Então, é muito importante a gente ter um cheirinho. Eu sempre gosto de ter um cheiro específico só para borrifar antes da devocional. E aí, toda vez que eu sinto esse cheiro, eu lembro da minha devocional. Isso aqui é memória olfativa. Escrita. Já falei pra vocês aqui o poder da escrita. A escrita é terapêutica, gente. Várias vezes a gente vai ver a ciência mostrando como escrever nos ajuda até a organizar a mente. Principalmente se você tem uma mente bagunçada, se você tem uma mente agitada, se você começa a ler, você daqui a pouco sua mente tá flutuando. Escrita. Só que não é qualquer escrita. Deixa eu pegar um livro aqui pra mostrar pra vocês um livro muito interessante que eu aprendi tudo isso. Esse é o livro, ó, que eu sempre falo pra vocês. Eu sei também que eu tô devendo, que tem alguns livros que eu indiquei que me falaram que tá R$500 e eu não sabia. E me perdoem, mas eu quero fazer um clube do livro também pra ler esses livros de R$500. Mas esse é o livro, O Caminho do Artista. Esse livro aqui
É sensacional. Eu não sei quanto que ele tá, mas vocês vão me avisando aí se tiver muito caro, tá bom? E aí, só que você vai escrever o quê? Eu costumo chamar essa parte que eu faço de escrita de download de pensamento. Então, sempre do lado da minha cama tem um caderno e uma caneta. Então, quando eu levanto, eu não mexo em nada. Eu já vou pro caderno e pra caneta. E eu vou escrevendo, gente. Escrevendo, escrevendo. Mas eu escrevo 3 páginas aqui, 3 folhas mesmo inteira. Por quê? E isso aqui eu faço desde 2018. Quando você vai ver, no começo, as suas informações saem tudo bagunçado. Você vai falar da faculdade, do trabalho, você vai falar de tudo, absolutamente tudo, de formas totalmente aleatórias. E tá tudo bem, é assim mesmo, pra você fazer um download mesmo de todas as informações que tá na tua cabeça. Você tá tirando e botando no papel. Então vai ali, eu botando. Conforme vai passando o tempo, você vai vendo que você vai escrevendo e as ideias vai organizando, as ideias vai voltando. Então você vai ver que você vai categorizando, por exemplo, setor trabalho, vai indo assim, vida financeira, vida espiritual, social, familiar, conjugal. Você vai vendo que você mesmo, o seu cérebro, ele é tão poderoso, ele vai organizando. Também técnicas aqui também que eu quero trazer depois, de você ler 2 livros ao mesmo tempo. Não ler só um livro ao mesmo tempo. Por quê? Você vai trabalhar o seu cérebro pra... Na segunda eu vou ler 1. Geralmente eu gosto de ler 3 livros, mas começa com 2. Na segunda eu leio 1, na terça outro, na quarta outro. Na quinta eu vou ler o da segunda. Por quê? Porque ele vai ter que buscar na memória de longo prazo o que ele leu na segunda-feira. Por que você lê e você não lembra? Porque você só utiliza o córtex pré-frontal. Então você só lê e não grava. Você não coloca ela, transfere ela para a memória de longo prazo. E para transferir para a memória de longo prazo, isso aqui também serve para a Bíblia, a gente precisa fazer o quê? Buscar as informações. Então, se a gente pega essas informações e deixa desnorteada, esquece. E também não adianta você pegar um livro e ler 50 páginas, porque já foi comprovado que a gente só consegue memorizar, não é nem memorizar, mas consegue fixar 500 palavras. Então não adianta você ler muito. Tem gente que fala assim, eu li não sei quantos livros. Não adianta, porque seu cérebro, ele armazena 500 palavras. Então, assim, são técnicas que são pequenas, são bobas, mas você vai vendo no dia a dia, você vai se tornando uma pessoa muito mais produtiva. E não só isso, você vai aprendendo mais as informações. Então, como é bom a gente aprender essas informações e colocar em prática, né? E aqui também serve para a Bíblia. Amém? Feito esse disclaimer que eu gosto de fazer no começo da live, dar essas dicas, vamos para o momento mais especial da nossa live, que é a leitura da palavra e a oração. Amém? Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Obrigada porque até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor esteve conosco, até que o Senhor tem nos dado graça, Pai, de há 18 dias estarmos persistindo. Realmente o reino dos céus é tomado à força. E a força porque nós precisamos muitas vezes resistir ao cansaço, precisamos muitas vezes resistir à nossa bagunça interna e às vezes mental também, mas nos apoderarmos de cada palavra que sai desse livro que nós acreditamos que é a tua boca revelada, Pai. Então nos ajuda no dia de hoje, nos ajuda a compreender melhor, nos ajuda a aplicar melhor, nos ajuda a conduzir os nossos passos, as nossas direções, porque o Senhor não nos deixaria um livro simplesmente para ler, porque isso aqui não é um livro de autoajuda, pelo contrário, é um livro que ajuda vem do alto. Então nos ajuda, Senhor, a entender que não é um livro que eu leio de forma à toa, muito pelo contrário, é um livro onde o próprio autor está presente, está conosco, porque a tua palavra fala que aonde tiver 1 ou 2 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Então venha nessa live, venha na vida de cada um, Senhor, cada um que desde o primeiro dia se disponibilizou para estar aqui, para aprender, para te conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu não conheço essas pessoas, eu não conheço o coração, mas nós lemos que o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pensamento, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada desejo, Senhor, o Senhor conhece as motivações e principalmente o que foi pedido ao fazer esse propósito, Senhor. Eu te peço, contempla, Pai, contempla o coração dos teus filhos,
contempla a mente, contempla as dificuldades, Senhor, porque nós vemos que nós seremos provados, mas a diferença é que nós sabemos que no final nós somos aprovados. Nós não somos provados para sermos destruídos, nós somos provados para sermos purificados, Senhor. Então vem com teu fogo refinador nas nossas vidas no dia de hoje, nos refina, Senhor, que nós possamos sair daqui como um metal muito mais precioso, que através desse fogo que será lançado, através dessa palavra, Pai, que representa o teu fogo, que o Senhor nos oriente e que saímos daqui lapidados como uma joia rara, Pai. E não somente isso, mas saindo daqui produzindo frutos, porque não adianta sermos uma árvore e não produzirmos os frutos na qual o Senhor nos plantou. Nos conduza no dia de hoje, nos dê sabedoria ao falar, ao comentar, ao pensar, e que, acima de tudo, Senhor, que cada coisa boa que sair dessa live, as pessoas não atribuam a mim, a Helena, porque eu também sou tão falha quanto eles, eu sou tão pecadora, eu só tô sendo um instrumento, poderia ser outra pessoa, Senhor, poderia ser qualquer outra pessoa nessa live, aquele que tiver um coração disponível, Pai, o Senhor usa. Mas que tudo de bom nessa live reflita o teu caráter, reflita quem tu és para nós, reflita quem o Senhor é, e que tudo de bom aqui possa ser atribuído, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Fala comigo, usa minha vida, fala com Teu povo, porque o povo é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Amém, amém e amém. Vamos lá, gente. Provérbios, capítulo 17. O verso é o primeiro. Eu gosto de ler primeiro e depois a gente volta e vai discorrendo um pouquinho sobre cada parte, amém? E o que eu peço só pra você, gente, 4Kzinho, pouquinho, hein? Ó, me ajuda aí, eu sei que nós estamos aqui, é o que eu peço, curta, chama mais 10 pessoas, ó, ativa esses dedinhos aí, acorda eles aí, eu sei que tá cedo, mas acorda bastante, manda pros seus 10 primeiros contatos, comenta bastante, nem que seja um coração, porque isso aqui, ele entende que essa live é uma live relevante. Então, tudo que tem aqui dentro, ou seja, para compartilhar, ele vai entender que é uma live relevante e vai chamar mais pessoas. Então, Helena, eu quero evangelizar, mas eu não sei como. Já é uma forma de você evangelizar. Se você tem entendido que essa live é importante, você tem recebido dessa live conselhos práticos. Eu sempre falei, a gente aprendeu aqui também, que o sábio, ele não só obtém o conhecimento, ele compartilha o conhecimento, porque ele entende que mais pessoas precisam obter também. Lembra que eu falei, eu não gosto de reter nada. Se eu sei de um livro bom, eu vou indicar. Se eu sei de alguma coisa boa, eu vou indicar. Então, seja esse agente de transformação, compartilha para mais pessoas, fala, olha, eu tô fazendo um propósito, eu tô gostando desse propósito, vem comigo, eu tenho certeza, porque não sou eu, é Cristo. Eu falei, igual eu falei, né? Poderia ser outra pessoa. Quem tiver com o coração disponível, Deus vai usar. Mas Deus aprove que foi a minha vida. E eu te peço, me ajuda, que também é uma forma de me motivar a estar aqui sempre buscando mais, ajudando. Obrigada também pelos presentes, a ajudarem a bater minha meta. A subir de liga é muito importante, mais pessoas vão ser alcançadas, tá bom? Então, enquanto eu vou ficando aqui falando, me ajudem aí nos comentários. Aí ele fala assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz, obrigada Nilda, Deus abençoe, que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos do seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Obrigada, nego. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. É aquilo que a gente aprendeu nas outras lives, né? Se você aprendeu a ver o evangelho através de uma lente deturpada, é só isso que você vai ver. Não sei se vocês têm carro, não sei se vocês pretendem comprar carro ou alguma coisa que vocês pretendem comprar. Depois que vocês passam a ter esse entendimento, não parece que você só vê isso? Eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro carro e eu só via o carro. Só vi, não parece que não tinha mais nada no mundo. Só via a mesma cor, o mesmo modelo, mesma coisa. Quando você quer comprar uma Bíblia, só vê aquela Bíblia. É a mesma coisa. Se você aprende a ver o evangelho de uma forma totalmente deturpada, você só vai ver
aquela forma. E a palavra fala, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, né? Então, se você vê bondade em tudo, você vai ver bondade em tudo. Se você vê maldade em tudo, você vai ver maldade em tudo. Quem zomba do pobre insulta o Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência. E muito menos ao governante mentir. Que é incoerência, né, gente? Muito coerente. O suborno é como o amuleto da sorte. Quem oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra o amor. Mas quem insiste nela separa os amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Meu Deus. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Por quê? Nela só tem maldade, é o que eu falei. Ali está distorcido. Por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa a qual roubaram os filhotes, do que confrontar um tolo em sua insensatez. Porque o que a gente ganha é inimigo, né? Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare, antes que irrompa a discussão. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Aqui ele fala da justiça moral, né? E a gente precisa estar com ela intrínseca dentro da gente. De nada adianta pagar para instruir o tolo, porque tolo a gente já viu, né, gente? Pois ele não tem vontade de aprender. A base da sabedoria é exatamente essa, a gente gostar de aprender. Quem não gosta de aprender não tá pronto para ensinar e não tá pronto também para adquirir a sabedoria. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. A gente aqui tem recompensas, né? Principalmente a gente aprendeu sobre isso. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai um rebelde. A gente já aprendeu sobre isso também, né? O coração alegre é um bom remédio. Mas o espírito abatido consome as forças. Aprendendo sobre isso também. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza ao seu pai e amargura àquele que o deu à luz. Já vimos também as escolhas, né? É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Aqui é a vida, novamente, né? Falando de justiça moral. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Obrigada, Dai. Aí aqui é a parte que eu mais gosto, né? Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Eu amo essa parte. Amém. Deus abençoe. Fala os versículos. A gente tá no 17, Andréia. Capítulo 17. E a gente terminou agora o verso 28. E a gente vai voltar pro 17. Agora a gente vai pro primeiro, verso 1. E a gente vai discorrer cada um deles. Amém? Aqui ele fala, ó, é melhor um pedaço de pão seco e paz do que uma casa cheia de banquete e conflitos. Aqui ele tá falando sobre felicidade, gente, no sentido material e no sentido de abundância. O que o mundo prega hoje em dia? O mundo não prega muito status social? Aparenta ser até você ser, finge ser até você conquistar. E a Bíblia, ela nos mostra que é muito melhor você comer um pão seco no sentido de, ali vamos trazer para o nosso dia a dia, ter caráter, do que você sentar numa mesa onde tem várias pessoas, tem vários banquetes, mas ali não tem caráter nenhum. É um ambiente hostil, é um ambiente onde tem brigas, um ambiente onde tem contenda, onde tem confusão. A gente aprendeu aqui os versos anteriores sobre a mulher sábia. Lembra? A gente aprendeu no verso 15 que a resposta branda desvia o furor. A gente aprendeu no verso 14 que a mulher sábia, ela cria o ambiente. Capítulo é o 17, o versículo é o 1, tá bom? E aí a gente aprendeu no 14 sobre a mulher sábia.
A mulher sábia, o que que ela faz? A mulher sábia, ela sempre vai edificar o lar, por quê? Porque ela não... E ali ela fala de lar, de ambiente, excede o lar, mas pode ser o lar espiritual do seu esposo, da sua casa, dos seus filhos, por quê? Porque ela não vai ser aquela mulher rixosa, enche o saco pra tudo, ou aquele homem rixoso que enche o saco pra tudo. Ela sempre vai criar um ambiente acolhedor, um ambiente de paz pros seus filhos. Aí no 15 ele vem falando da resposta branda, que desvia o furor da palavra, que realmente, olha, deixa pra lá, achou uma toalha assim, deixa pra lá, porque a gente também entendeu que é melhor um pasto sujo, porque tem produtividade, tem produção, do que um pasto limpo, porque não tem produtividade, não tem produção. Então uma casa que tá suja significa que dentro dela tem vida. Então é importante a gente agradecer. E também aprendemos o poder da gratidão, de sermos gratos. Porque imagina, tá, você quer uma casa limpa? Ok, e não tem vida, não tem o mais importante ali, as pessoas que estão morando dentro dela? E aí quando a gente perde, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Então é importante a gente aprender. É melhor ter paz do que ter razão. E muitas vezes, dentro de casa, não sei vocês, é importante a gente ter essa sabedoria, né? Quantas mulheres, assim, e homens também, acabam acabando com seus relacionamentos, porque justamente acabam criando conflitos. E aqui tá algo muito interessante. A gente vai ver que as feridas emocionais, elas são químicas, gente. Se você teve uma infância onde você viveu em um ambiente de um lar onde tinha muita briga, onde você viu seu pai traindo sua mãe, onde você viu coisas que marcaram, tiveram um forte impacto emocional em cima de você, a tendência de você reproduzir isso na vida adulta é muito gigantesca. E por que eu perguntei e eu falei pra vocês, gente, vocês já aprenderam sobre os traumas, vocês já aprenderam como ressignificar? Por quê? Se você aprendeu a ver relacionamentos, modo de viver, modo de casa, modo de família de um jeito deturpado, que foi o meu caso, você vai ter que ressignificar isso. Você vai ter que ressignificar, senão você não vai conseguir romper. E aí as pessoas chamam isso de maldição hereditária, que eu não acredito em maldição hereditária. Entre vários aspectos, mas a gente pode falar sobre isso depois. Mas eu acredito sim na repetição de padrão. Por quê? Porque você cresce, você olha e você tende a reproduzir aqueles padrões. Porque em Cristo tudo já foi quebrado. Então, quando nós estamos em Cristo e temos aprendido que quando nós levamos uma vida em obediência, a misericórdia cerca não somente a nossa casa, mas cobre os filhos também, filho, marido e etc. Quando nós obedecemos seus estatutos, seus mandamentos, a gente pode estar morando numa tenda, a gente já aprendeu sobre isso, e naquela tenda tem a proteção do próprio Cristo. Então, a consequência de tudo isso, de não ressignificar, é justamente criar esse ambiente hostil. E é um ambiente que vai ser um ambiente sequestrado pela falta de paz. Ainda que tenha ali abundância de alimento, vai ser usurpado pela falta de paz. Então a Bíblia nos fala, a sabedoria nos ensina a realmente, a não só ressignificar isso no sentido de trazer para a luz, porque quem confessa algumas coisas não, mas quem confessa os seus pecados alcança a misericórdia de Deus, mas no sentido de eu entendi que eu tô reproduzindo um comportamento, e eu vou falar, aqui a Ana falou sobre o perdão. Todas as vezes que nós não perdoamos pai ou mãe, nós tendemos a justamente ou atrair pessoas que têm o comportamento deles, ou a ser como eles. Porque tudo aquilo que eu detesto eu reproduzo. Isso é inconsciente, gente. Isso aqui é químico. Químico, físico, tudo. Então, se você... Pode ver, se você viu seu pai trair sua mãe, a tendência de, se você não se ressignificar isso, você vai atrair um cônjuge com a mesma personalidade ou com o mesmo caráter. Não adianta. Então, assim, é importante a gente ter isso. Então, é melhor um pedaço de pão seco e paz do que realmente uma casa cheia de banquete e com conflitos internos horríveis. Aí ele vem falando aqui, verdade, Anne. Servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com seus filhos. Aqui vocês estão vendo que a sabedoria ela é superior à posição social. Por quê? Os judeus não rejeitaram a mensagem?
a palavra fala, né? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Aqui é a mesma coisa. Um servo, ele pode ele exercer um papel ali tão importante na vida do seu superior que pode superar até mesmo a posição de filho. Porque o filho, ele age de uma forma envergonhosa, mas a partir do momento que aquele servo, ele passa a obedecer, ele cria ali o quê? Um vínculo eterno e ele recebe uma aliança. Isso foi conosco. A partir do momento que nós cremos em Cristo, cremos na sua ressurreição, nós fomos o quê, gente? Não fomos adotados? Não recebemos uma adoção? A gente percebe que todas as vezes que a gente age com tolice, a gente abre mão daquilo que é especial pra gente. O que Esaú fez? Pra ele a primogenitura tinha valor? Ele não vende? Por quê? Imprudência, não tem sabedoria, tolice. A gente aprendeu também que todos os dias a sabedoria, todos os dias aqui, eu, você, teremos escolhas a fazer. E todos os dias essas escolhas é ser sábio ou tolo. Por quê? A sabedoria fica nos altos montes gritando, gente, vem, eu tô oferecendo um banquete aqui, ó, sabedoria, 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 sabedoria em abundância, abundância. E a tolice, vem, eu tô nas esquinas, aqui, ó. Você tá indo lá para buscar conhecimento? Eu quero te desvirtuar desse conhecimento, dessa sabedoria aqui, ó, seja tolo. Vamos roubar ali um pãozinho, vamos fazer uma coisinha ali errada, porque é muito mais gostoso a gente roubar, muito mais gostoso a gente fazer as coisas assim proibido, porque ninguém vai saber. Só que aí ela te ludibria, porque ela convence, a gente já entendeu também que ela convence a fazer as coisas erradas, a abrir mão dessa sabedoria e simplesmente no final ela te cobra um preço muito caro, porque mal sabe, né? A palavra fala aqui. Mal sabe os seus convidados, eles estão indo para a morte. Então, a gente vê que posição social, ela pode ser trocada. A partir do momento que você obedece, em tudo que você faz, você é diligente, ali você adquire. E nós vimos isso, né, na nossa adoção com Cristo, e temos isso também no nosso dia a dia. Então, tudo que você for fazer, faça com muito amor. Muito, coloque muito afinco ali. O que você puder para fazer, para ser um facilitador, faça. Porque a gente também aprendeu que quanto mais o bem você faz, você cria um ciclo, gente. Um ciclo, e a gente vai ver aqui sobre o bem e o mal. Você cria um ciclo em volta de você que vai tudo realmente voltando. Tudo de bem que você planta e não vai colher talvez com aquela pessoa que você plantou. Mas só de você ter plantado, você já vai ali, ó, regando, colhendo um ciclo. Quando você vai ver abundância. E aqui ele fala, né? O fogo prova a pureza de prata e de ouro, mas o Senhor prova o coração. Salmos 66, ele fala sobre isso, deixa eu ver. Salmo 66, 10. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificastes como prata. A prata, o fogo aqui, ele serve para quê? Na verdade, o fogo, ele tem duas, não sei se vocês já viram, ele tem duas funções. Uma de purificar e uma de nos tirar do nível. Por quê? Quando você vai andar de balão, não sei se você já andou de balão, você vê eles hasteando fogo, né? E o fogo, ele faz o quê? Ele inflama pro balão subir. Ali, trazendo para o nosso nível espiritual, é basicamente nos tirando desse plano aqui, terreno, e nos purificando no nível de elevar mesmo espiritualmente. Então, todas as vezes que nós somos refinados nesse fogo, e Apocalipse vem falar sobre isso, aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Por quê? Todas as vezes que nós passamos por esse processo de lapidação, de refinação, você não consegue mais ficar nesse plano físico. E a gente está aprendendo aqui que exatamente a felicidade não está nas coisas que estão aqui, nas coisas terrenas, porque essas coisas aqui vão nos prendendo, vão trazendo um emaranhado de coisa. Quando você vê, você não consegue mais sair daqui e ir para o plano espiritual. E nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E muitas vezes, para você ter fé, você vai ter que confrontar a sua realidade. E confrontar a realidade talvez é duro. Talvez não, a maioria das vezes é duro. Você ficar com a palavra que Cristo falou do que com a sua realidade. Talvez você recebeu uma palavra que Cristo iria suprir todas as suas necessidades, mas você olha na sua despensa, só tem pão. Entende? E aí você vai ter que ficar com o que Cristo falou, ainda que você não consiga ver nada. E é isso que o fogo ele vem fazer. Nos refinar ao ponto de nós sabermos a voz do nosso pastor. De ouvirmos a voz do nosso pastor, porque só vai conhecer essa voz quem realmente busca
Provérbios, ele tem mostrado isso pra gente. Não adianta você falar que ama Cristo, você não vai buscar ter sabedoria, porque a gente sabe que a sabedoria é o que nos dá um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento exatamente perfeito, porque a gente conhece o que o nosso Pai quer, as características, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. A gente quer saber do ser humano, gente. Imagina, se eu aqui conhecesse a Nilda, eu ia querer saber o que a Nilda gosta, o que ela não gosta, o que agrada a ela, o que não agrada. A gente não faz assim com o ser humano? Imagina com Deus. Não é diferente. É igual eu sempre falo, né? As pessoas acham que o Espírito Santo é um ser supremo, celestial. O Espírito Santo é uma pessoa, gente, que habita em nós. Porque você consegue decepcionar um ser, um espírito, uma coisa? Não, você consegue decepcionar uma pessoa. Eu consigo decepcionar aqui uma pessoa. Então, a gente entende, quando nós conhecemos a totalidade da Trindade, nós não queremos decepcioná-los. Entende? E isso aqui, o fogo, ele vem para justamente nos refinar. E não só isso, para nos provar. Você acha que a gente vai passar por essa vida assim, um teste de Deus? Para provar o que tem dentro aqui, tirar, espremer o que tem dentro do nosso coração? Acho que você vai passar ileso? Não. Vamos ser provados, e que bom também. Porque a gente está aprendendo aqui que o amor de Cristo, ele é revelado através exatamente disso. A disciplina dele, a forma dele falar que ele nos ama é justamente nos disciplinando. É a expressão de amor de Cristo. Através dessa disciplina, ele está expressando o amor dele por nós. Ele está falando, eu te amo, e porque eu te amo, eu vou te disciplinar. Eu vou tirar tudo de bom e de ruim aí. Jó passou por esse processo de refinamento. Por que nós não iríamos passar? Até porque nem queira não passar por isso. Se não tá passando nenhum processo, fala, Senhor, em nome de Jesus, vem cá, me ajuda aqui. Me ajuda a entender aqui. Porque a gente entende. A filiação, ela justamente vem junto com a correção. A expressão de amor. Então, não queira passar por esse processo sem ser refinado. E aí ele continua aqui no verso 4 do capítulo 17. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção às palavras destrutivas. Por quê, gente? Porque ele só quer ouvir aquilo que ele consegue ver. Ele distorce tudo. E tudo que nós ouvimos exatamente revela o que está no nosso interior. Lembra também que a gente aprendeu que se nós pudéssemos... Na verdade, nem se nós pudéssemos, se nós prestássemos mais atenção nas palavras que saem da boca das pessoas, a gente saberia o que elas sentem por nós. Por quê? As palavras não só revelam o que está aqui dentro. Se a pessoa ela tem coragem de falar algo ruim de você, significa que o que ela sente por dentro é exatamente aquilo. E aí a gente fica com aquele complexo. Minha mãe fala que eu tenho muito complexo de Poliana, né? Que complexo de Poliana é ver o lado bom de tudo. E amei por causa disso. Mas nós precisamos ser prudentes. Por quê? Se a pessoa tá revelando aqui, você é uma chata. Você acha que dentro ela tá sentindo que você é legal? Não. Ela tá sentindo que você é chata. E aí você precisa conhecer. Quando você fala algo bom a seu respeito, ou que você conquistou, a pessoa diminui isso, você acha que o que ela tá sentindo dentro é outra coisa? Não. Se a boca fala do que o coração tá cheio, a gente prestaria mais atenção no quê? Nas palavras e nas atitudes, não é verdade? E por que a gente não presta? Aí depois a gente fala assim, nossa, eu me decepcionei com fulano. Se decepcionou porque não ouviu as palavras que saíram. Você não prestou atenção no que ele dizia e tava sempre ali. Não é verdade? Fala sério, gente. Não sei se já aconteceu com vocês ou eu tô sozinha nessa. Porque já aconteceu comigo. Eu falei, tava sempre ali, só que eu não percebi. E aí a sabedoria entra porque também a gente aprendeu. A sabedoria ela é tão importante que ela te ajuda a discernir até o que não é dito verbalmente. Olha que interessante. A intenção por trás da palavra. A sabedoria. Olha só, a gente aprendeu sobre isso aqui. A sabedoria ela é tão importante que ela te ajuda a ter o discernimento de, poxa, a pessoa tá falando isso, mas eu tô vendo uma ação que não é isso. O discernimento de, muitas pessoas falam que é a intuição, né? Mas a intuição é o Espírito Santo mesmo nos alertando. Alguma coisa não tá certa. E eu falo pra vocês, sem medo de errar, quando o Espírito Santo alerta a gente, não tem como. Não tem como.
sempre assim, dê ouvido. Todas as vezes que eu falei assim, é coisa da minha cabeça, daqui a pouco foi lá e não era. É o Espírito Santo alertando a gente, porque o Senhor já deixou pra gente, né? Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Aqui, gente, aqueles bullying, né? Não sei vocês, mas eu cresci numa igreja onde sofri muito bullying na minha infância. Justamente por ser pobre, feia. Era feia que dói, Senhor da glória. E sofria muito, muito, muito bullying. E eu peguei ódio de ir pra essa igreja quando eu era pequena. Todo domingo em casa era briga, era treta, porque eu não queria ir pra igreja. Aí tanto é que eu me batizei na igreja do meu pai, porque eu não queria ir pra essa igreja. E aqui, por favor, não faça parte de bullying, não faça brincadeira se não vai agregar, se não vai edificar, se não vai construir, não faça. Não fale da aparência de ninguém, não fale de absolutamente nada. Por quê? Você tá zombando contra o próprio Criador. Os autossabotadores, né, Kátia? Manda mensagem pra mim, Kátia, que a gente conversa no particular. Então, você tá zombando porque se nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor, quando você zomba do seu próximo, você acha que você tá zombando de quem? Do seu próximo? A gente não conhece, a gente aprendeu aqui, né? Quando tocares na dor do teu próximo, Provérbios nos ensinou, toque com cuidado. Você não sabe se aquele é um linear de dor maior que ele tá sentindo. Você não sabe se ali é uma área que fere ele. Você não sabe se aquela área é uma área que machuca ele. E aí, a gente tem aprendido o quanto o Senhor ama os vulneráveis, o quanto o Senhor é por eles. E fala também que até a oração deles é diferenciada. Olha o poder que tá nisso, gente. Isso aqui revela algo muito, muito interessante pra gente. Então, assim, não faça isso. E se você tá passando por isso, saiba que a melhor coisa que você tem que fazer é dobrar seu joelho e falar com seu pai. Senhor, não é a mim que eles fazem. Apresentar suas razões pro seu pai. A gente tá falando aqui de um pai, né? Ele é pai nosso. Então, ele não tá distante ao ponto dele ver as suas dores, limitações e não ouvir. Porque ele fala aqui. Se até o mundo dos mortos está sob vista deles, se até a sorte que eles lançavam, que é aquela moedinha que eles lançam, cara ou coroa, tá sobre o Senhor, domínio do Senhor, quem dirá os sentimentos de uma pessoa que é magoada por um bullying praticado ou por alguma coisa. Então não façam isso. Não façam, por favor. Não se assente nessas rodinhas, principalmente de igreja, porque eu sei que tem muito, né? Igreja, de trabalho, para zombar das pessoas. Não seja essa pessoa. Lembre que a gente é o povo da verdade, nós carregamos a mensagem mais importante, que é a mensagem de Cristo. Como povo da verdade, a justiça e sabedoria tem que estar tem que ser a base da nossa vida. Então, se justiça e sabedoria tem que ser, nós não devemos nos juntar para oprimir alguém. Amém? Aí aqui ele fala no verso 7, não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos governante mentir. Por quê? Tolo a gente já aprendeu, gente. Por que o tolo ele não vai adquirir sabedoria? Porque ele não gosta de aprender, ele não gosta nem de estar com pessoas sábias. Por quê? Pessoas sábias, ele gosta de zombar, de exatamente ficar longe, porque vai expor. A palavra não fala que o povo das trevas, eles não gostam de se juntar com o povo da luz para que suas más obras não sejam o quê? Expostas. Por que luz e trevas não conseguem ficar juntos? Porque não tem como. A luz sempre vai expor quem tá em trevas. E aí quem tá em trevas não gosta. Entende? Por quê? Porque tem bondade, justiça. Justiça e bondade. Misericórdia tem no povo da luz. Pelo menos deveria ter, que é o que a palavra nos ensina. Então, das trevas não tem isso aqui. Automaticamente, se eu quero falar que um prédio é torto, eu fico gritando ou eu... Aqui, ó. Um prédio tá torto. Eu preciso falar, prédio tá torto, prédio tá torto. O que eu faço pra mostrar que esse prédio tá torto? Construa um reto. Automaticamente, a gente vai simplesmente olhar e ver que aquele prédio é torto. Não, tô vendo um prédio reto, aquele dali tá torto. Só mandar mensagem pra mim no meu perfil, ô Kátia. Então, automaticamente. Então, é incoerente.
Então não vai ter no discurso dele eloquência, pelo contrário, ele só vai zombar. É o que ele sabe fazer de melhor. A gente aprendeu aqui também, né? Sobre a zombação. Cadê? Qual foi? Aqui, ó. Capítulo 15, verso 12. O zombador odeia ser repreendido, por isso que ele se afasta dos sábios. Porque o sábio, porque o sábio ele tem fome de conhecimento. Então, automaticamente, se sentar com uma pessoa sábia, ele parece que é uma enciclopédia. Ele vai falando, vai lembrando de várias coisas. E como o tolo ele não gosta de ser repreendido e o sábio ele gosta de compartilhar conhecimento, automaticamente é uma ofensa pro tolo. Não sei se vocês já viveram com gente assim, automaticamente você vai ofender ele, não é nem porque você quer. É porque não tem como, não tem conversa. E muito menos a mentira, né? Se nós somos o povo da verdade, automaticamente quando a gente vê a pessoa fazendo algo, a gente faz o quê? Repreende a pessoa, tá mentindo. Lembre que fui fazer uma live, eu gosto muito de política, inclusive nós teremos uma convidada, vocês não têm noção a convidada que já tá confirmada pra fazer entrevista aqui com a gente. Eu vou soltar um teaser. Nossa, eu nem acredito. Ela participou do debate um ateu versus 30 cristãos. Muito, muito legal. Mas eu vou soltar na hora certa. Mas enfim. E aí, eu tava participando de um debate, aí o rapaz que tava lá, ele soltou uma fake news. E eu falei assim, caramba, ele tem 50 mil seguidores e ele não teve nem a responsabilidade de pesquisar sobre isso. Aí eu fui falar com ele. Eu falei, olha, isso aqui que você falou foi fake news, mas eu achei muito nobre da parte dele. E aqui também tá interessante, né? Tá frio. E aí eu achei muito interessante. Ele falou assim, na próxima live eu vou me retratar. E aí ele abriu a live se retratando, falando que o que ele tinha falado era mentira, porque não era verdade. Então também a gente aprendeu sobre a nobreza, né? A gente só pode cobrar a nobreza de quem realmente tem nobreza. E aqui tá o fato de você entender também. Se você pode falar com aquela pessoa, porque o sábio, ele não tá imune de errar. Ele pode errar. E ele vai errar, porque a gente tá numa caminhada. Numa caminhada a gente tá aprendendo. Então tem dia que você vai acertar, tem outro dia que você vai errar. Aí você vai tentar acertar de novo, aí você não vai tentar errar naquele mesmo erro, vai voltar, vai acertar de novo. Por quê? Porque a gente tá numa caminhada. A sabedoria não é algo que é uma qualidade. É algo que você vai adquirindo ali. Vai todos os dias treinando um pouquinho, até você adquirir um pouco mais domínio sobre ela. Você já vai conseguir ver as situações que você merece ou não ter atenção. E então, aqui ele fala da incoerência porque o tolo, ele não vai. Se fosse um tolo repreender um tolo ali, o que ele ia falar pra mim? Eu ia ganhar um inimigo, porque a gente aprendeu sobre isso, né? Repreende um tolo, é que você vai ver, você vai ganhar um inimigo pro resto da vida. Agora, um sábio, ele vai reconhecer o erro, vai tentar agora pesquisar mais, tomar cuidado nas fake news que solta e recalcular a rota. Aí ele fala aqui, 8, verso 8. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem oferece sempre alcança o que quer. Aqui, não é que ele tá falando que o suborno é algo bom, tá bom? Mas é que ele tá falando que aquelas pessoas que dão presentes e compram as outras, tá sempre falando que as pessoas têm um preço. Já viu que aquelas pessoas que só conseguem conquistar a amizade de uma pessoa comprando? É isso aqui, exatamente isso. O suborno é como um amuleto da sorte, porque quem oferece sempre alcança. Sempre tem um jeitinho de pagar as pessoas. Qual que é o seu preço? Ah, é ali, tô passando numa blitz. Tá. Ah, quero ter acesso a determinadas coisas. Compra a pessoa. Ah, vou fazer tal coisa. Toma aqui o dinheiro. Então, é realmente o dinheiro deles, né? É o Deus dele. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Não sermos essas pessoas, tá? Não, o seu valor, a sua base tem que ser a justiça, tem que ser a retidão, tem que ser exatamente o que tá ali. Essas coisas não podem te influenciar. Ai, vou ali dar um presente pra fulano pra influenciar em alguma decisão que ele precisa tomar. Não, justiça e retidão tem que ser a nossa base. Senão, aí você já viu, né? O próprio Deus, ele vai nos cobrar. Aí 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Aqui, Lucas... eu acho que é Lucas 7:47, gente. Deixa eu ver. 7:47. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim.
Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Por quê? Quando a pessoa ela entende que ela foi perdoada por Cristo, ela entende que ela precisa perdoar muito. Ela entende o sacrifício que foi feito ali e que através daquele sacrifício que ela não poderia pagar, ela entende que qualquer coisa que as outras pessoas forem fazer, gente, é pequeno. Então, a quem muito foi dado, muito foi perdoado, né? Muito é perdoado. Então, a gente precisa ter isso como base. Até porque, se você ficar qualquer coisa sendo ofendido, você não vai conseguir viver com ninguém, porque em algum momento alguém vai te decepcionar. E que bom. Eu já espero logo a decepção das pessoas, porque a gente já tira ela do trono que muitas vezes a gente tenta colocar essas pessoas, né? E também já espero que as pessoas se decepcionem logo com vocês, para que elas nem vejam o que é vocês, é Cristo. Por isso que eu sempre falo que tudo de bom que você vê nessa live não é Helena, não atribua a mim, é o próprio Cristo, que é a palavra dele, não tem nada meu aqui. Até porque se ele conhece até a intenção e a gente vê que ele tem domínio sobre todas as coisas, porque até quando Sansão vai escolher uma filisteia, uma esposa que não é da aliança, não é absolutamente para ele escolher, o Senhor fala que ele estava fazendo aquilo para cumprir um propósito, que era justamente entregar os filisteus na mão dos israelitas que estavam sendo oprimidos. Entende? Então todos os propósitos estão debaixo da vontade do Senhor e essa é a vontade dele. Então a gente entende que não tem como você ficar muito ofendido, não. Tá tudo certo, perdoa, deixa pra lá, 70 vezes 7 mesmo e amém. Aí ele fala no 10, uma repreensão é mais eficaz para o prudente, como que prudente, que sem açoites para um tolo. Por quê? O prudente, gente, lembra que a gente aprendeu que ele repensa, ele reflete sobre a vida? Então ele vai pegar aquela repreensão e falar assim, peraí, o que faz sentido à luz da palavra? O que isso faz sentido na minha vida? Realmente eu preciso melhorar nessa área. Eu acho que essa área aqui não tá legal. Eu acho que eu preciso avançar nisso aqui. Isso aqui, realmente, essa minha atitude tem me feito regredir. Tem me feito não avançar naquilo que o Senhor já prometeu pra minha vida. Então eu vou repensar à luz da palavra, porque ela é a nossa bússola moral, à luz da minha vida e à luz daquilo que Cristo falou. O tolo não, o tolo ele já fala, não quero saber. E aí ele vai colher as consequências, e assim, a palavra fala, nem deixa o tolo pra lá, porque a sabedoria, ela sempre vai estar ligada à capacidade de você aprender com a correção. Não tem como a gente falar que a gente quer ser sábio e não gosta de ser corrigido. Gente, vai ser o dia inteiro, porque quem tá aqui desde o começo, eu não sei se vocês estão aqui desde o começo, mas quem tá aqui desde o primeiro dia, a gente só tem apanhado. Só apanhado. Uma hora a gente apanha, outra hora a gente apanha um pouco mais. Mas que bom, porque a todos os dias a gente tem apanhado e tem prosseguido em todos os dias conhecer um pouco mais. Não tem sido suavizado. Aí você lê provérbios, você olha para os vídeos aqui no TikTok, né? O Senhor vai te dar, o Senhor quer uma bênção, não sei o que lá. E a gente vai para provérbios e provérbios, pá. Vai sonhar, vai fazer, mas vai ter que obedecer, vai ter que se submeter, vai ter que correr atrás. Entendeu? E aí só vai apanhar. Então a sabedoria é exatamente isso, gente. Tá? Um dia você apanha, outro dia você vai apanhar mais. Mas tá bom, porque a gente vai crescer, né? Não sei se vocês fazem Muay Thai, mas eu já fiz Muay Thai. Aí chega na parte do calejamento, sabe o que é o calejamento? Você vai ter que ficar paradinha aqui, ó, tomando porrada. Tomando porrada. E tem que ficar quieta. Mas pra quê? Pra aquela parte de calejar e não sentir dor. É isso que a gente tá apanhando aqui, pra calejar, aprender e não sentir mais dor. Não errar nas mesmas coisas. Não errar nos mesmos erros, nos mesmos passos. Aprender a categorizar exatamente tudo. Então isso aqui é importante pra gente, né? Tipo, uns tapa-santo que a gente tá tomando. 11. A pessoa má sempre procura razão pra se rebelar. Por isso será severamente castigado. Porque a rebeldia já tá no caráter da pessoa má. A gente já aprendeu aqui que um coração que não é transformado por Cristo, gente, ele é capaz de coisas terríveis. Por isso que a gente precisa todos os dias submeter esse órgãozinho aqui, tenebroso, ao Senhor. Porque a gente é capaz de coisas que você não tem noção. É como se fosse o pink e o cérebro, né? Tramando ali coisas terríveis. Ainda mais quando nós sofremos uma ofensa e nós não conseguimos ressignificar. É capaz de coisas terríveis. Eu falo que eu tenho que colocar meu coraçãozinho em Deus, porque eu sei do potencial da maldade desse coração. De responder, de ser ribiluda. Então, todos os dias eu tenho que falar assim, Senhor, submete aqui esse Pedro que há em mim,
Porque senão eu saio descendo chicote, eu saio descendo a peixeira em todo mundo. Aí o Senhor, Helena, volta pra cá, Helena, volte pra cá. Fala amém, meu pai. E aí você vai ver. Vai ser a base, né? Quantas vezes eu tenho que sofrer humilhação calada, gente, pra poder quebrar o orgulho aqui. Já falei pra vocês, né? Quanto de orgulho tinha e tem, e aí precisamos todos os dias ali tá nos atentando a isso. Então, sempre vai procurar razão. Você vê aquela pessoa assim, olha pra um ato de bondade de alguma pessoa, já vai falar assim, nossa, que interesseira. Nossa, pra que tá fazendo isso? Não sei se já aconteceram, né? Por quê? Porque a ótica dela tá deturpada. E, infelizmente, quando você encontra essas pessoas, quando você encontra essa maldade mesmo, não é sobre você, é sobre a pessoa. É sempre, tudo que a pessoa fala, reverbera ali, é o coração dela. E aí é importante também, e por isso que eu falei pra vocês que eu queria fazer uma live só de identidade, porque quando você vai aprendendo que a pirâmide do valor humano é ser, ter e fazer. Muitas pessoas estão no seu fazer, acham que por muito fazer ela vai ter valor. Só que o verdadeiro valor dela tá no ser, não tá no ter. Muitas pessoas também tá com a sua pirâmide invertida, acham que por ter ela vai conseguir realmente ser exatamente aquilo que ela é. Mas não. Aí é ser, ter e fazer. Aí uma está com fazer lá em cima, outra está com ter lá em cima e o ser tá lá embaixo. E aí quando tá tudo invertido, tudo, você é tudo, menos quem realmente Cristo chamou você para ser. E aí, qual que é o maior problema aqui de você não ser exatamente aquilo que a palavra diz que você é, aquilo que Cristo diz que você é? Qualquer adjetivo que qualquer pessoa colocar em você, você vai tomar como verdade absoluta. E aí é complicado. Porque quando as pessoas colocam em você pesos, julgos que são pesados demais, você adoece. Vocês estão falando com uma pessoa aqui que quase ficou doente. Eu lembro que na igreja, eu participava dos ministérios dentro da minha igreja, e aqui na igreja é um ambiente muito hostil para isso. Só que a gente também precisa sempre lembrar que é a igreja por pessoas, não é Cristo. Pessoas. E aonde tiver pessoas, vai ter problemas. A igreja também, gente, é uma forma de Deus nos refinar. Tá lá dentro é uma forma de refinamento, você vai ter que passar por muitas coisas, você vai precisar entender que o seu valor não tá ali dentro, no que você tá fazendo ali dentro, não tá nas pessoas que tá ali dentro, mas tá em Cristo. E aqui a gente também vai olhar, vai aprender um pouquinho mais na frente, por que nós precisamos estar com os nossos olhos fixados em Cristo. Por quê? Quando a gente começa a olhar e eu via, eu gosto muito de fazer, eu sou uma pessoa prestativa. E é uma das características que eu vejo que eu herdei da minha avó. A minha avó, você pode dar uns 10 tapas nela. Daqui a pouco ela fala assim, ó, deixa isso pra lá. Não, vamos pra lá, deixa isso pra lá. Não, vai pra lá. Esquece. E eu gosto muito, uma das minhas linguagens de amor, que eu também herdei da minha mãe, é o ato de serviço. A minha mãe, ela não fala que ela me ama com as palavras, então é muito difícil ouvir. Só que eu aprendi que ela fala que me ama, por exemplo, as minhas roupas ela deixa tudo guardada, ela deixa tudo passada, ela deixa tudo organizada, café da manhã ela faz, eu já falei pra vocês, né, que eu tô com cheirinho de pão, porque todos os dias ela faz pão. Então ela tá falando que me ama. E é importante a gente entender essas linguagens do amor do outro, até pra gente poder se relacionar. Porque às vezes é palavras de afirmação, uma pessoa que gosta de ouvir. Só que a outra pessoa é atos de serviço. E aí você não entende. Quando você entende a linguagem dela, você vai ver que seus relacionamentos vão melhorar. E quando eu entendi a linguagem do amor da minha mãe, isso melhorou. E aí, na igreja, era o seguinte, eu fazia, porque eu achava que quanto mais eu fizesse, mais eu estaria fazendo pro Senhor. Mas, em compensação, era lá, é muito amostrada, gosta de fazer muita coisa, gosta de fazer isso pra se amostrar. E dentro do meu coração, eu só tava querendo servir. E aí, eu ia esquecendo, eu falava, não vou mais fazer, porque senão os outros vão falar que eu quero me aparecer, eu quero fazer isso, quero aquilo, e eu ia deixando de fazer. Mas porque justamente eu não sabia o quê? Da minha pirâmide do ser, que independente do que as pessoas falassem, a minha pirâmide estava aqui, ó. Em vez do ser a base, era o quê? Era o fazer. Aí eu fazia e deixava o ser pra trás. Então isso é muito, muito importante a gente entender. Porque quando você entende, você não tá nem aí porque os outros vão falar. O que importa é que Cristo falou e pronto. Vamos pra cima. Os dois estão no peito. Inveja. Inveja é carnalidade, gente. Sabia? Inveja nada mais é do que carnalidade.
Abimeleque vem aí pra nos mostrar isso aí. Quando você tá muito na carne, você vai ter inveja. E aí, por isso que o fogo vem, né, pra nos refinar, tirar aqui, ó, desse processo de carnalidade. Aí ele vem falando, 12. É melhor deparar com uma ursa da qual... Você vê, né? Deus é assim, você prepara o esboço aqui, mas Deus vai te direcionando. Esse é o poder do Senhor. É melhor deparar com uma ursa da qual roubam os filhotes do que confrontar um tolo com insensatez. Por quê? A ursa que rouba os filhotes é uma mãe, né? Mãe você já sabe como que é, né? Mãe, até no reino animal, mãe é leoa para defender os seus filhotes. Então, é melhor você se deparar com uma ursa violenta do que confrontar um tolo. Porque ele é tão insensato, ele é tão... tão perigoso você confrontar um tolo, porque você vai receber ofensas de graça e ainda um inimigo, do que você realmente confrontar essa pessoa. Melhor você enfrentar um urso mesmo do que confrontar um tolo. Deixa pra lá, meu filho. Falou, não te ouviu? Amém, irmão, Deus abençoe. Hoje em dia, essas pessoas falam assim, a grama que eu estou olhando é rosa. Eu vou falar, é rosa. Vai que a pessoa é daltônica, né? Brincadeira. É rosa. Pronto. Por que você vai querer confrontar? A pessoa vai te endoidar, vai te deixar maluco. E você vai falar, mas isso aqui é verde. A pessoa vai falar, é rosa. Tá ficando maluco? Ainda vai botar dúvida no teu valor. Então, não faça isso. Por favor, tá? Quem paga o mal com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Porque aqui gera... Lembra que a gente aprendeu que a gente, através de fazer a bondade, a gente vai gerando um ciclo de bondade. Mas se nós pagamos a maldade com o mal, a gente também vai gerando esse ciclo de maldade. Mas aí, a gente não fala, né? Porque ele já tá sobre o juízo deles. E a gente vai gerando o quê? Um ciclo de maldade. Então, nunca, gente, por mais que doa, eu sei que é difícil, porque às vezes eu quis devolver na mesma moeda. Eu vou falar aqui, porque quem fala alcança misericórdia. Eu já quis devolver na mesma moeda. Mas o Espírito Santo fala, não, faz isso não, sua doida. Faz isso não, maluca. Pode ser doida, Helena. Lembra do que eu te ensinei. Bondade, bondade, bondade. Você fala, é verdade, não compensa. Aí você volta e fala assim, não, aqui, toma aqui, vai com Deus, vai em paz. Então, sempre lembre, por mais difícil que seja, saiba que você está produzindo um caráter virtuoso. A gente não vive para agradar o mundo, a gente vive para agradar o nosso rei. Apesar dele ser o nosso pai, ele é o nosso rei. E ele estabeleceu princípios pra gente viver. Lembra que a gente aprendeu também que todos os princípios que a gente quebra aqui, nos quebra lá na frente? Princípio. Aqui, ó. Pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o mal, a gente tá quebrando. E lá na frente ele vai nos quebrar. Então lembra disso, tá? Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Não comece. Você vai ver que vai gerar conflito. Isso daqui fala muito comigo, né? Porque eu sou uma pessoa assim que eu vejo as coisas. Eu já falei sobre isso, né? Eu já passei por muitas coisas na vida e quando eu vejo que a pessoa vai por um caminho que não é legal, eu falo, meu, não vai por aí. Eu fico insistindo porque eu não quero que a pessoa quebre a cara. Só que nisso eu gero conflito com a pessoa, porque a pessoa quer quebrar a cara. E eu não posso impedir as pessoas de terem as suas autonomias, de tomar suas decisões e ir pelos caminhos que elas querem seguir. Eu olho assim pra pessoa e falo assim, não vai por esse caminho, isso aqui vai dar ruim. E aí eu fico, mas por que você quer fazer isso? E a pessoa vai seguir por esse caminho. Aí você vai quebrar a cara? Vai ficar ali batendo? Vai começar uma briga. Por que ele fala de uma porta de represa, né? Depois que abre, gente, uma represa, a gente consegue dominar a água que sai dali? Não, é igual uma avalanche também, andar na neve. Já viu avalanche? Na neve? Depois que a avalanche desce, você consegue dominar a neve? Não consegue, né? Então, não interrompa, fala amém, tá bom, então de boa, você quer ir por esse caminho, amém, eu vou por esse aqui. E tá tudo certo. Deus abençoe. Deixa a pessoa seguir o caminho dela, e lá na frente ela vai descobrir se foi um caminho bom ou não. Se ela quebrou a cara ou não. Então, é isso. Absolver o culpado por inocente.
Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor, porque isso aqui é justiça moral, né? Isso aqui também até é uma coisa muito interessante na criação de filhos. Eu não sou mãe ainda, mas eu gosto de ver muita coisa de maternidade, eu acho muito legal, né? Criança. Mães que os filhos estão ali brincando e ela pune os dois. Isso aqui não é justiça moral, porque você está ensinando o seu filho que mesmo quando ele fizer certo, ele vai ser punido. A justiça moral é você não ter culpado por inocente, até porque o Senhor não nos trata assim. A gente tem visto que o Senhor nos trata com retidão e também ele usa a lei da semeadura para tratar com a gente. Tipo, se você me honra, eu te honro. Se você me rejeita, eu te rejeito. Se você não quer saber de mim, eu me torno indomável, implacável. A gente tem visto aqui como que o Senhor trata insensato, aqueles que não querem ouvir a palavra. A gente tem visto, aprendemos coisa severa. Quais são os caminhos que a gente tem visto? Morte, não somente morte física, espiritual e também na própria saúde. Porque a palavra fala que a sabedoria, ela dá vigor aos ossos, nós aprendemos aqui. Ela dá vigor, ela prolonga nossos dias. Quando Salomão pede para o Senhor sabedoria, ele fala, olha Salomão, por que você me pediu a coisa certa? Eu vou te dar não somente sabedoria, mas riqueza e tudo mais, mas para prolongar os seus dias na terra, é preciso que você obedeça a mim, meus estatutos, meus mandamentos. Por quê? A sabedoria vem de uma forma de você adquire sabedoria, você vai ter que obedecer meus estatutos, meus mandamentos, e aí até sua saúde vai ter mais vigor, até sua saúde vai melhorar. Então, é importante a gente adquirir isso e entender. Aí a gente tá aqui, ó, por causa das nossas atitudes insensatas, ingenuidade, já aprendemos que ingenuidade é o quê? Falta de sabedoria. Então peça pro Senhor. Ser ingênuo não é bom, porque ora ela compete com sabedoria, ora ela compete com loucura. O coração dela fica assim. Então não seja ingênuo. Ingenuidade é falta de sabedoria, é loucura. E aí você tá dando vazão pro inimigo plantar exatamente coisas que não tem que plantar na tua vida. Então, lembre-se sempre, em uma ação, nós nunca podemos ser neutros. A base de uma vida justa, de pessoa sábia, não é a neutralidade, é justamente a justiça e a sabedoria. Justiça no sentido de você olhar e ver o que é certo, porque não tem verdade relativa. O Senhor já plantou a moral dentro do ser humano. E por ele ter plantado a moral, o ser humano ele já nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Até um bebezinho, aquele coraçãozinho pequenininho, já nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Palavra que nos mostrou. E por ele saber o que é certo e o que é errado, justamente, ele vai ali manipulando com o jeitinho dele, vai ali aprendendo. Então a gente também tem que ter isso. Então não tem culpado por inocente, mas também nós temos que ter a sabedoria de que não devemos condenar. Devemos agir de modo justo, de modo correto, mas sem condenar. Aqui é falando realmente da justiça moral do Senhor. Aí ele fala aqui, de nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Gente, essa live aqui é só para quem gosta mesmo de aprender, sabedoria. Não tem, por quê? Para ter sabedoria, gente, precisa ter disposição para aprender. E disposição você precisa ter tempo. Ter tempo de se assentar aqui, aprender. E tolo não quer saber disso. O tolo ele vai ficar preso nos 3 minutinhos ali de Reels. Ele não quer saber a notícia, ele só quer saber a informação ali, ó. E para ele tá bom. E o que falarem para ele ali também, ele vai ter como verdade absoluta. Porque ele também não vai pesquisar. O sábio não, vai fazer igual os bereanos, né? Peraí, me falaram essa informação aqui, vou saber se isso aqui é verdade. Vou checar essas fontes aqui. De onde que tiraram isso? Peraí, deixa eu ver se isso aqui é realmente verdade. Lembre, eu falei que esse é um ano muito, muito importante para o nosso país. E um ano de deepfake. Deepfake é exatamente essas fake news, vai rolar muito. Toda a informação que nós pegarmos como o povo da verdade, como o povo que carrega a maior mensagem... Gente, desculpa, é os cachorros do meu vizinho. A maior mensagem, a mensagem mais importante do mundo, que é a mensagem do Evangelho da Cruz. Nós devemos andar com justiça, retidão e verdade como base das nossas
postagens também. Então, tudo que a gente for compartilhar, a gente olhar se é verdade. Tudo que a gente for falar, a gente vê se realmente é verdade. Tanto para as pessoas que a gente gosta, né? Quanto para as pessoas que a gente não gosta. Porque às vezes quando tem ali uma pessoa que você não gosta, é muito mais fácil a gente compartilhar, né? Mas ali também. A gente tem que ser justo ao ponto de não compartilhar, a gente checar, mesmo que é a pessoa que a gente não gosta. Aí ele fala aqui. O amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Então, nos momentos difíceis que a gente vê quem é os nossos amigos mesmo, né? Não é no momento que você tá ali com dinheiro. No momento que você tá com dinheiro, sua mesa tá cheia. Fica sem dinheiro pra você ver. As pessoas até evitam sua ligação. Então, você tem que ver. Lembra que eu falei também de categorizar os amigos? Não sei se você estava aqui. Estava aqui no dia que eu falei de categorizar os amigos? Quem estava aqui no dia que eu falei? Aprendam a categorizar seus amigos, para depois vocês não se decepcionarem e falar que não sabia. Porque quando você categoriza, você nunca vai tirar um amigo que é estratégico para um amigo necessário ou para um amigo íntimo. Aí pega um amigo estratégico, coloca no amigo íntimo, vai dar ruim, gente. Não tem como. Ah, Helena, como você sabe? Porque a maioria das coisas é assim que acontece. A pessoa não te provou que é seu amigo, a pessoa não te provou que merece saber da sua intimidade, a pessoa não te provou que merece saber várias coisas e você tá lá abrindo sua intimidade, abrindo tudo pra essa pessoa. Daqui a pouco seu nome tá estampado na capa do The New York Times, você não sabe por quê, né? Abriu pra pessoa que não tinha que abrir. Principalmente as intimidades, né? Então é importante. Aqui ele fala no verso 18. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém. Ou aceitar-se ser fiador. A gente aprendeu sobre isso, né, gente? Sobre se você... A Bíblia não condena você ser fiador de ninguém. A gente aprendeu. Só que entenda que se você vai colocar seus bens disponíveis, você tenha pelo menos responsabilidade de que se aquela pessoa não pagar, a dívida é sua. Então você vai arcar. Então, eu vou ali, vou ajudar? Vou. Mas saiba de que... Aí as pessoas falam, né? Não ore pela pessoa. Gente, é complicado, né? Não tenho cachorro, não. Mas amém. Aí, não ore pelaquela pessoa porque você vai pegar a luta dela. Não tem nada a ver isso, gente. Não tem nada a ver isso. Orar, nós temos que sempre estar dispostos a orar uns pelos outros. A diferença é, a partir do momento que você se assume responsabilidades civis, responsabilidades jurídicas, responsabilidades ali do dia a dia para com aquela pessoa, entenda de que você vai acabar assumindo uma responsabilidade e colocando o seu nome em risco. Então, para isso, você vai acabar se colocando em risco. Se o seu patrimônio você não souber calcular ou não souber fazer, até a forma de você cobrar não pode ser de qualquer jeito, porque a gente já aprendeu. Porque você vai ter que se humilhar para essa pessoa, por favor, fulano, paga lá a dívida. Ou você vai ter que assumir a dívida dessa pessoa e não pode fazer da vida dela uma dívida dessa com peso, porque você tem a responsabilidade. Olha só isso. Emprestou, não quer pagar? Tolice foi sua. Infelizmente, se humilha lá, por favor, mas você não pode colocar esse peso nas costas do outro. Você acredita? Por isso que fala que o caminho é estreito, gente. Caminho é estreito pra gente não é fácil, não. Porque até a nossa forma de comercializar é diferente. Quem carrega o evangelho, até a forma de fazer comércio é diferente. Tem essa distinção. Isso é tão importante, né? E a gente não entende. 19. Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína. Aqui é o orgulho, né, gente? A gente já aprendeu, já falei também do reino amarelo e do reino azul. O quanto a gente vai, através das feridas emocionais, criando orgulho, e o orgulho só traz conflitos. Por quê? Porque ele vai colocar uma parede ali. Aonde deveria ter somente espaços, tem muralhas, e essas muralhas vão criando abismo, e abismos vão chamando outro abismo, e aí quando você vê, você já tá no fundo do poço e você não consegue mais sair de lá. Mas que bom que nós temos Cristo que vem e nos resgata do abismo mais profundo, porque não tem lugar tão profundo que a mão dele não possa alcançar. Olha aqui, como é bom, né? Como é bom Cristo. Obrigada, Jesus, nós não merecemos. 20.
O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mexe de dificuldade, porque o perverso, ele destrói não somente ele destrói as reputações. É aquela pessoa que fala mal de todo mundo, ninguém presta na boca dele, só o anjo presta, só ele ou ela presta. E aí, ela se mete em dificuldade, né? Porque mentira tem perna curta. É igual esses dias, uma amiga minha, ela veio contar um problema que ela tava passando e tal. Aí ela descobriu uma mentira. Aí um foi contar pro outro sem querer e descobriram a mentira. Por quê? A verdade, gente, ela não precisa de defesa, porque a verdade, ela sempre vai encontrar a verdade. Eu já falei aqui pra vocês, eu vou contar um caso da minha vida, que vocês são meus amigos, né? Vocês já estão sabendo de tanta coisa da minha vida, mas é muito interessante isso. Meu pai, uma vez, ele já me pediu perdão por causa disso, gente, mas eu achei tão bom. Ai, Senhor, me perdoa. Meu pai, uma vez, ele foi fazer faculdade, só que ele não conseguiu terminar. E aí, na faculdade, eles estavam se apresentando e meu pai falou que só tinha 2 filhos, que é do segundo casamento dele. Aí ele falou que só tinha 2 filhos. Só que bem no grupo dele de apresentação, acalhou de ser uma amiga minha. Aí eu lembro que ela postou uma foto, e eu comento pouquíssimo, né, dessas coisas assim com os meus amigos, assim de fora mesmo. Aí calhou dela postar uma foto, na época eu tava mexendo no Instagram, ela postou uma foto nos stories, e, trabalho da faculdade, do pessoal de arquitetura. Oxe, o que você tá fazendo com meu pai? Ela, seu pai? Eu falei, é meu pai. Ela falou assim, oxe, eles falam que só tem 2 filhos. Aí eu contei pra ela, falei assim, Helena do céu. Aí eu falo, qual que era a probabilidade do meu pai cair numa sala onde tinha uma amiga minha e ele ser pego na mentira? Por quê? Porque a verdade, ela sempre vai reinar. Sempre. Não adianta. Não adianta ficar contando história. A verdade, ela vai vir à tona. Doa o que doer, fale a verdade. Fale a verdade, porque ela vai vir de encontro. E calhou de acabar sendo desmascarado. Então, é complicado. Então, sempre tenham a verdade como base da vida de vocês, porque vai ficar feio depois, né? E vai gerar dificuldades. Imagina, todas as vezes você tem que lembrar de uma mentira que você contou. Conte a verdade, doa que doer. Eu sempre falo pros meus amigos, né? Me falem a verdade, porque eu decido o que eu faço com ela. Se ela vai me machucar ou se não vai. E geralmente não me machuca, porque eu vejo o caráter da pessoa. A hombridade de realmente, não, olha, errei e tá tudo certo. E essa é a melhor opção em todos os casos, tá? Se for escolher uma opção entre difícil, que você vai ter que mentir e falar a verdade, fale a verdade, tá? Fale a verdade e arque com as consequências, mas as consequências da verdade. 21. O tolo causa tristeza ao pai, mas não alegria para um pai de um rebelde. Aqui a gente já aprendeu que a sabedoria ou a falta dela não impacta somente as nossas vidas, mas impacta as pessoas ao redor. Não vou estender muito nisso, porque a gente já aprendeu, tivemos uma live somente disso. 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Então, a gente também já aprendeu, né? Que o coração alegre formoseia o rosto. A gente aprendeu também que o espírito alegre é um bom remédio, principalmente para trazer o quê? Alegria, vitalidade para o corpo. E o espírito abatido consome as forças. Quando eu falo para as pessoas que eu vou fazer 33 anos esse ano, ninguém acredita. Todo mundo fala, não parece. Mas eu sempre falo, gente, nós temos uma farmácia dentro da gente. Eu tô falando pra vocês que eu não passo por luta. Gente, eu passo. Se eu falar cada luta que eu tenho passado, vocês não falam assim, mentira, Helena. Eu falei, mas por que eu falo pra vocês? A alegria do Senhor é a nossa força. Ela realmente é a nossa força e ela nos dá vitalidade de passar. Até as provas nós passamos de uma forma diferente. O semblante é diferente. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Lembra, a gente não vive por vista, a gente vive por fé. E essa fé não é algo que tá longe, tá perto. Ali é você realmente se apegar com ele e falar assim, Senhor, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu pedi, eu pensei. E que momentos nenhum, conta bancária nenhum, processos nenhum definem. E aí essa alegria é transformada dentro do nosso coração. O dia passa a ter cor. E aqui não é tentando colorir, pintar. Não tô falando de algo que eu não vivo, eu tô falando de algo que eu vivo. É você ver beleza. Eu sempre falo... Aqui, uma das frases que eu mais aprendi com Cristo,
e que eu carrego assim na minha vida é você ser beleza em meio à dor. Porque a dor, gente, quando vocês passarem, não sei se vocês já passaram por um processo de dor, a dor ela tem duas coisas na nossa vida, ou nos formar ou nos deformar. E aí, se a dor não te forma, ela te deforma. Então eu sempre falo, Senhor, me deixa ser amor em meio à dor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E ele transforma. E aqui, quando a gente vê que um coração alegre é o melhor botox que tem. O povo gasta tanto dinheiro em botox, em tantas coisas. Mas se preocupasse muito mais com o interior do que o exterior, porque o exterior só vai refletir o que tá no interior. Quantas pessoas tá com um monte de botox na cara e você vê uma áurea pesada, uma áurea ruim, porque internamente não tá resolvido. E aí vem a palavra que é o nosso botox eterno do céu, fala assim, ó, cuida do interior, cuida desse coração, ei, cuida desse coração que dele provém todas as coisas, todas as fontes que tem, sai daí. Cuida desse coraçãozinho, não deixa qualquer coisa entrar aí dentro, não deixa qualquer coisa germinar, não deixa qualquer bichinho ficar plantando a palavra aí dentro. Por quê? Porque uma vez, gente, que teve acesso ao seu coração, quem acessa seu coração acaba acessando sua mente, dominado. Por que muitos homens hoje em dia perdem o controle quando descobrem uma traição? Porque deu acesso ao coração e não consegue mais raciocinar. Aí a mulher também não consegue raciocinar porque deu acesso ao coração, não consegue mais dominar. Então não dê acessos àquilo que é fonte de vida. Fonte de vida. (23) O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. Porque aceita suborno. Aqui a palavra dele faz contorno. Bom dia, Cacá, seja bem-vinda. A palavra dele faz contorno mediante aquilo que ele ou vai se beneficiar ou vai receber para beneficiar outra pessoa. E a nossa palavra, a gente tem aprendido que ela não faz curva. Ou é sim ou é não. Ou a gente é o povo da verdade ou é o povo da mentira. Você vai escolher. Mas lembra que automaticamente quando você escolhe uma, você rejeita a outra. E aqui é a gente se colocar num estado de consciência. Talvez você cresceu num ambiente que você viu que mentir era bom. Só que você tá aprendendo na palavra que mentir não é algo bom. E às vezes, sem querer, você vai contar uma mentirinha. Você tem que falar assim, peraí, por que eu tô fazendo isso? Isso faz sentido? E aqui é a gente destruindo e trazendo à tona o que precisa ser trago. Então, peraí, calma aí. Faz sentido eu contar essa mentira? Pra que eu tô contando isso aqui? Às vezes é só repetição de padrão. Então, a gente precisa achar, né? Às vezes virou costume, às vezes virou aquele pecadinho de estimação. Traz pra luz, gente. Na luz nada fica. Traz pra luz, não tenha vergonha não. Traga pra luz. Senhor, tô mentindo. Ajuda aqui eu. Me ajuda aqui. Não tô conseguindo com esse pecado. Tô mantendo isso aqui de estimação. Então, ó, traz pra luz, traz. Às vezes pode gerar vergonha, vai gerar vergonha, mas vai te libertar, minha filha. É melhor viver uma vida liberta do que uma vida aprisionada. Aí, ó, vai só refletindo. Aí o 24 fala, o sensato mantém os olhos fixos na sabedoria. E a gente já aprendeu quem é a sabedoria? É o próprio Cristo. Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Por quê? Saí da igreja porque fulano falou algo pra mim. Tolo, tá com os olhos aonde? Na terra. Porque se tivesse com os olhos fixados em Cristo, que é a plena sabedoria, é a fonte de toda sabedoria, de todo entendimento, jamais sairia do lugar. Porque a gente já aprendeu, quando a gente estiver na terra, em qualquer lugar, gente, se estiver lidando com ser humano, vai ser difícil. Aí, a gente tem que aprender. O que eu aconselho? Tá numa igreja que tá difícil, não quer sair dessa igreja, você não consegue mudar o externo, você consegue mudar o interno, certo? Aprimore as suas habilidades, principalmente as habilidades de comunicação. Lembra que quando. Agora eu acho que é Jeremias. Jeremias vai falar assim: Senhor, vem cá, o Senhor me. E se eu estiver errado, alguém me corrige. Senhor, vem cá. Eu tô conjecturando, tá, gente? Senhor, vem cá. Tô fazendo tudo o que o Senhor manda. Tô aqui num período que tá difícil. Um período onde tem 3 potências. O Senhor me chama pra dar uma palavra difícil pro povo. E eu tô vendo eu aqui sofrendo e o povo prosperar. Ele falou, meu filho,
Se você se cansa andando a pé, imagina com os que estão a cavalo. Ali é exatamente o quê? O Senhor treinando o servo dele. Às vezes, Deus te botou num lugar, numa igreja, numa empresa, numa casa, onde você não pode ser boca aberta. Porque se você é boca aberta, vai gerar inveja. Aí Deus tá te botando nesse lugar justamente para o quê? Vou ensinar ali, ó, meu servo a ser boca fechada. Deus te botou num lugar onde não tem como você... Deixa eu ver. Vamos me dando exemplos aí. Falar de finanças. Porque a pessoa não tem entendimento aí. O Senhor fala assim, ó, aqui não, vou te conduzir pro lugar. Então, Deus, ele vai a todo momento, justamente, colocando você em lugares difíceis para te treinar e você não tá entendendo. Tá reclamando, porque se tá cansando andando a pé, tá com os olhos fixados na terra. Se tivesse fixados em mim, estaria entendendo o que eu tô fazendo. Quantas vezes Deus me colocou em lugares que eu tinha que ficar de boca fechada, porque sou boca aberta? Tudo que acontecia na minha vida, ia fazer uma viagem, contava. Ia receber uma promoção de serviço, contava. Ia fazer não sei o que lá, contava. E aí vocês podem ter certeza, você tá falando com uma pessoa que colecionou diversas frustrações, por justamente ser uma pessoa de boca aberta. Aí o Senhor fala, vem cá, Helena, vem cá, vamos ter um particular, vamos fechar a boca? Vamos aprender aqui, vou te botar num lugar que você não vai poder abrir sua boca, porque você abrir, você já sabe. Aí fala, obrigada pelo presente, Samuca. Aí você já sabe, né? Aí vai, ó, tem que ficar ali de boquinha fechada. Vai ter que, ó, andar em silêncio, vai ter que andar em sabedoria, para entender que ali não pode, sua boca tá aberta. Então não reclame, tá? E aí a gente vai aqui a gente também aprendeu, né? A gente vai no 25, ele fala: o filho tolo causa tristeza ao seu pai e amargura aquele que o deu a luz. É a mesma aqui do 21, né? O tolo causa tristeza ao pai. É que todas as vezes tem que aprender. Dentro de uma casa, principalmente quando a gente vive dentro de casa, pai e mãe também, mas marido e mulher, a decisão de um vai impactar o outro. Sempre. Então, tudo que você toma de sabedoria, por exemplo, se é um homem, que ele investe bem as finanças da família, investe bem, ele estuda ali sobre o mercado financeiro. Não pode, né, Lúcia? Aí, ó, os olhos têm que estar em Cristo. Aí, se ele investe bem as finanças, automaticamente o retorno que ele vai obter nisso não vai dar retorno somente para ele, automaticamente vai ser para a esposa e para os filhos. Por quê? Através desse retorno, ele vai poder dar um plano de saúde, uma escola para o filho melhor, vão se alimentar melhor. E a gente sabe que quem come melhor, raciocina melhor, dorme melhor, tem uma cama melhor, uma qualidade de vida melhor, uma casa melhor. Automaticamente todo mundo vai ganhar. Agora, se é um cara que é insensato, recebe dinheiro, vai apostar, ir para casas de apostas, vai afetar somente ele? Não, vai afetar a família. Então a gente tem aprendido isso, que quando nós somos sábios, a nossa sabedoria também afeta as pessoas e todos ao redor ganham com isso. E quando nós somos tolos, insensatos, também todos são afetados. Um filho tolo, ele não prejudica somente ele prejudica seu pai, sua mãe, as pessoas que estão ao redor. O esposo também, uma esposa que não tem sabedoria, ela não prejudica só ela prejudica a vida da casa e ela prejudica também a vida, às vezes, espiritual e até ministerial do seu esposo. Então, olha como a sabedoria ela tem que fazer parte da mulher. E é cobrada da mulher também, não só da mulher, mas do homem também, mas eu acredito que a mulher ela tem um pouco desse peso, porque a mulher ela conduz ali, o homem ele é o cabeça, mas eu falo que a mulher é o pescoço, né? Porque ela conduz ali, ó. Se a mulher tiver, eu falo que quando minha mãe acorda virada assim, sabe, naqueles dias, aqui em casa a energia da casa muda, fica tudo pesado. Aí ela vai lá, se ajeita quando ela tá feliz, a casa tá feliz. A mesma coisa, a mulher. Mulher dentro de casa, ela tem poder de florescer ou deixar o ambiente escuro. Aí o 26. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. A vida aqui reflete o que é justiça moral, né? Exatamente o que a gente já aprendeu aqui no outro. É legal? Ai, vou castigar todos só por causa de um? Aqui que a gente tá ensinando pros honestos que não vale a pena ser honesto, né? Vai ser castigado do mesmo jeito. Então não vale a pena.
Aí, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções, porque é a maturidade espiritual, né? E a gente entendeu que controlar as emoções não é só você saber quais são essas emoções, mas é você saber como aplicá-las também. Porque, por exemplo, aquele livro que eu indiquei para vocês, de inteligência emocional, ele vai falando como que eles começaram a diminuir, por exemplo, o número de violência nas escolas. Então, eles começaram desde o prézinho, eles pegaram no pré, as crianças começaram a ser ensinadas a reconhecer os sentimentos que elas tinham. Então, o que ela estava sentindo? Depois, elas foram sendo ensinadas sobre empatia. Não era só o que ela estava sentindo, era ela reconhecer o que a outra criança estava sentindo e não estava sendo verbalizada. Olha só o nível. Porque quantos adultos não têm empatia? Não sabem nem reconhecer suas emoções, quem dirá do outro. E aí as crianças eram ensinadas depois a não somente reconhecer, mas a ter diálogos que não causassem mais conflitos. A ter diálogos que fossem resolutivos. Aprendesse a solucionar os conflitos através de diálogos que construísse outros diálogos e não mais conflitos. E foram dessa forma que eles foram educando e diminuindo. Porque quanto mais as pessoas se conheciam, mais ela entendia os seus limites. Por que dentro das igrejas, eu já falei isso aqui e volto a repetir, os abusadores, eles gostam de estar? Porque ali muitas vezes são pessoas que... Não estou falando que é o caso de todas as igrejas, tá? Mas o que a maioria das vezes acontece são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, ou não se conhecem, ou estão passando por um problema, estão numa vulnerabilidade e eles se aproveitam para usurpar dessa vulnerabilidade. E quão bom é a gente conhecer as nossas emoções e não só conhecer controlá-las. E a gente só consegue controlar aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue controlar. E aqui é a parte que eu mais amo pra gente finalizar. Até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada, parece inteligente. Gente, isso aqui é a maior verdade que a gente pode carregar, né? Não sabe o que falar? Que você vai passar como inteligente. Como é ruim, né? Você vê uma pessoa, por exemplo, falando sobre algo que ela não domina, sobre algo que ela não sabe. Ela vai falar um monte de abobrinha. Você fala, poderia ter ficado calado. Mesma coisa é a gente. Finalizando o capítulo 17, o verso de 28 de Provérbios. Então, a melhor coisa é o silêncio. O silêncio, ele é ouro, né? Não sabe o que falar. Às vezes, também até você sabe. Mas a sabedoria vai nos direcionar até quando nós devemos colocar esse silêncio em prática. Porque é a melhor coisa. Às vezes, você olha assim e fala, não merece resposta. Deixa isso pra lá. Vou evitar, amém, Deus abençoe sua vida, vai com Deus. Eu sempre falo isso em trânsito, né? Eu dirijo desde os meus 18 anos e nunca, até hoje, aprovo o Senhor. Vou falar até hoje, né? Porque ainda tem um processo. Até hoje, eu não arrumei briga em trânsito, porque eu sou aquela pessoa do deixa pra lá mesmo. Me fechou? Vai com Deus. Fez qualquer coisa, me xingou? Deus abençoe. Por quê? Porque você vai vendo que não vai valer a pena. Você não sabe em quem você tá se metendo, você não sabe quem tá no outro lado. Aquilo ali, o carro é uma arma. Você não sabe o que a pessoa... Por que eu sempre falo, eu tenho muito problema... Não é problema, mas assim... Eu tratei isso em terapia, eu já falei pra vocês, né? Costumo falar bastante coisa aqui pra vocês, mas... Horário. Eu sou muito pontual com as coisas. Então, se é determinado horário, eu tenho que cumprir aquele horário. Então, se eu quero ir para o trabalho de uma forma segura, eu sempre saio mais cedo. É muito difícil, eu sempre chego mais cedo. Por quê? Porque eu gosto de ir com paz, eu gosto de fazer minhas coisas com tranquilidade, eu gosto de ter momentos de devocional com tranquilidade, eu gosto de ler com tranquilidade, eu gosto de fazer as coisas com estado de presença. Se você acorda atrasado, é aquilo, um abismo vai chamando o outro, aí você vai pro trânsito atrasado, um outro vai te fechar, porque o inimigo vai usar, gente, não tem como. Vai usar e vai ali ficar perturbando, vai ficar ali, e aí quando você viu, já era, porque você acordou atrasado, é aquilo, né, mas eu só soltei o cavalo. E aí segue. Mas, amém, mais uma live finalizada. Gente, 13 dias, hoje é sexta-feira 13 e falta 13 dias pra acabar o nosso propósito. Quem tá aqui desde a primeira vez, coloca assim, ó. Não, vamos lá. Primeira vez e a cidade que você é, que eu gosto de conhecer vocês.
E quem tá aqui desde o começo é a cidade. Coloca aqui pra mim, pra eu saber. Amei. Obrigada, Simone. Deus abençoe sua vida. Primeira vez aqui, coloca aqui, ó. Primeira vez e a cidade, que eu quero saber, porque a gente tem muitos amigos internacionais aqui. Coloca. Primeira vez, cidade. Vinícius, Vini, seja bem-vindo, Rio de Janeiro. Primeira vez de BH, Simone, seja bem-vinda. Primeira vez de Goiânia, Belém do Pará, 3 dias aqui. Sam, seja bem-vinda. Primeira vez, já amei. Bem-vinda, lojinha. Deus abençoe sua vida. Você é de que lugar? Belém do Pará, Goiânia, BH. Deus abençoe vocês. Petrolina, Pernambuco, primeira vez. Seja bem-vindo. Minas Gerais. Deus abençoe. Angola. Deus abençoe. Primeira vez Angola. Que bênção, gente. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de Maceió, Alagoas. Desse TikTok eu já vi por aqui. Maceió, Alagoas. Conheço alguns rostinhos assim, algumas coisas eu consigo decorar, assim. Alagoas. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Jurucutu, Rio Grande do Norte. 3 dias, Valéria. Deus abençoe. Espero que esse propósito esteja, né, transformando. Porque pra mim, eu falo que eu não vou sair mais a mesma pessoa daqui. Vocês podem ter certeza. Tem transformado até minha visão de enxergar as coisas. Eu não sei, mas eu acho que eu fico nítido às vezes. Não sei vocês que tá fazendo um propósito, mas às vezes que eu errei por justamente não ter buscado a sabedoria. Várias vezes quando eu fui fazer, várias vezes eu fiz minha devocional sozinha, assim, eu fiquei até mal, assim. Chorei, assim, um pouco, falei assim, ô Senhor, precisava tanto de sabedoria, tava aqui. Se eu tivesse buscado, não teria errado. Mas que bom que o Senhor todos os dias nos dá uma oportunidade de buscar um pouquinho a mais, né? Então, não sei vocês, mas pra mim tem sido assim esse propósito. E aqui temos apenas uma regrinha, hein? 16k de curtida, obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Carlos, Deus abençoe a vida de vocês. Temos uma regrinha. Todas as vezes que a gente finaliza a live, você tem que escrever alegres, mas alegres em caixa alta. Quem não sabe caixa alta, é assim, tudo letra maiúscula. Aí você coloca bem alegre, porque na minha mente, eu já fecho o olho, já vejo a gente, todo mundo juntos, e todo mundo gritando ao mesmo tempo, alegres. Amém? Ó, pra quem não me segue, segue o perfil. Todos os dias, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Então, horário de Brasília, estamos aqui. Eu termino a live e eu já posto um print aqui, e lá eu coloco inscreva-se. Então, se você quiser já também receber a notificação, você pode se inscrever ali, ou você pode ativar aqui, ó, esse coraçãozinho laranja, que é o Hurt Me. O Hurt Me, ele já te avisa. Inclusive, quem ativa ele tem figurinhas especiais aqui que eu coloquei pra vocês, tá bom? Então, você pode ativar o Hurt Me. Também no meu perfil aqui, quando você entra, tem um link do YouTube. Lá no YouTube você consegue também acessar as lives completas e fazer o propósito completo de 31 dias, tá bom? Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Alegres, 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 alegres. Boa, Lúcia, alegres! Amo, obrigada, Anne, amiga, Deus abençoe sua vida. Amém, alegre, JC, alegre. JC tá por aí, Deus abençoe. Vou fazer todas, boa. Karina, alegre. Cacá, alegres. Alegres, Ellen, Sam, alegres, 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 alegres. Cacá, boa. Chay, alegres. É isso, gente, Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira. Amanhã estamos aqui 6 horas em ponto. Domingo também. Domingo também, né? Domingo também. São 31 dias onde nós nos colocamos o nosso coração disponível para o Senhor, para a gente aprender e se deleitar da palavra dele. Amanhã tem mais. Então, que esse alimento sirva de combustível pro nosso dia. Lu, é Helena Barreto. O link tá aqui na minha bio. Só você entrar no meu perfil, vai estar o link na bio. Só clicar lá, você já vai pra lá, tá bom? Deus abençoe vocês, amo vocês demais, tamo juntos sempre e tamo até amanhã. Tchau! Deixa eu encerrar aqui. Alegres.